Pensa comigo. E se ele nunca tivesse sumido? E se agora, enquanto você assiste isso, ele está lá embaixo, num lugar que a gente nunca olhou? Porque essa semana a ciência fez uma coisa perturbadora. Pegou umas vértebras que sumiram numa prateleira de museu na Dinamarca desde os anos 70 e remediu o maior predador que já existiu neste planeta. O número não fecha na cabeça. Mais de 24 metros. Quase do tamanho de uma baleia azul. Só que essa aqui não come plâncton. Essa aqui caça. E a regra desse vídeo é uma só. Nada de fantasia solta. Cada coisa que eu falar, a ciência mediu. E tem um número que muda tudo. 95% do fundo do oceano a gente nunca olhou. Então deixa eu te perguntar de novo, agora que você sabe do tamanho da coisa. Onde é que ele estaria? Primeiro, deixa eu te dar o tamanho real dessa coisa, porque 24 metros é só um número até você comparar. O Megalodon, nome científico Otodus megalodon, nadava nos oceanos até uns 3.600.000 anos atrás. O tubarão branco, aquele do filme, aquele que já te dá arrepio, tem uns 6 metros. O Megalodon tinha 4 vezes isso. Um ônibus tem uns 12 metros. Imagina 2 ônibus, um atrás do outro, com dentes. E antes que alguém me corrija nos comentários, sim, esse é o limite máximo que os cientistas calcularam. A média do bicho ficava entre 15 e 20 metros. Mas os fósseis de topo, os maiores, esses batem nos 24. E é esse que assombra. E os dentes? Cara, os dentes chegavam a 18 centímetros. Isso é do tamanho da sua mão inteira, aberta. Um dente. As vértebras que acharam agora. 23 centímetros de diâmetro, a maior vértebra de peixe já registrada na história da ciência. Mas o número que me arrepia não é o tamanho, é a mordida. Os cientistas calcularam a força da mordida do Megalodon em até 18 toneladas. A mordida mais forte de qualquer animal que já pisou, nadou ou voou neste planeta. Para você ter ideia, isso esmaga um carro pequeno como se fosse uma latinha de refrigerante. E aqui que fica interessante para o nosso cálculo. Um bicho desse não come pouco. Os estudos estimam que o Megalodon precisava de mais de 1 tonelada de comida por dia. 100.000 calorias diárias, 40 vezes o que um humano adulto come. Segura esse número, porque é ele que vai matar a nossa fantasia lá no final. Então vamos assumir a regra do jogo. A ciência diz que ele está extinto, certo. Mas, e se um punhado deles tivesse sobrevivido? Não é loucura total, e eu vou te explicar por quê. O oceano é o maior habitat do planeta, e a gente mal encostou nele. Mapeamos Marte melhor do que mapeamos o nosso próprio fundo do mar. As fossas mais profundas, a Fossa das Marianas, tem quase 11 quilômetros de profundidade, numa escuridão eterna, com uma pressão que amassaria um submarino. E a gente descobre bicho novo lá embaixo todo ano. Lulas gigantes que a ciência achava que eram lenda de marinheiro bêbado, existem. Tubarões que brilham no escuro, existem. Peixe com a cabeça transparente, existe. Então a pergunta não é tão maluca. Se tanta coisa gigante vive no lugar que a gente nunca visitou, por que não ele? Imagina a cena. Um barco de pesca, madrugada, no meio do Atlântico. O sonar apita. Aparece um borrão na tela. Grande demais para ser baleia. Rápido demais para ser um naufrágio. E aí a sombra passa por baixo do barco. E ela é maior que o barco. Pronto. A partir desse segundo, o mundo muda. E eu vou te mostrar exatamente o que acontece, hora a hora. Vamos ligar o relógio. O Megalodon apareceu. Confirmado, filmado, na frente de todo mundo. Hora zero. O vídeo vaza. Em 40 minutos é a coisa mais vista do planeta. Todo mundo que mora perto do mar sente a mesma coisa na barriga. Aquele arrepio de espera. Então tem mais de um? Hora 6. Os governos costeiros fecham as praias. Não é decisão fácil. Pensa no tamanho disso. Só o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de costa. Como é que você fecha 7.000 quilômetros de praia? Dia 1. A pesca comercial para. Simplesmente para. Ninguém vai botar um barco de 30 metros na água sabendo que existe uma coisa de 24 metros lá embaixo. E aqui começa o primeiro dominó de verdade. O mundo inteiro come peixe.
Mais de 3 bilhões de pessoas dependem do mar como fonte principal de proteína. Dia 3. O preço do pescado dispara. Cidades litorâneas que vivem de turismo de praia, Rio, Cancún, a Tailândia inteira, viram cidades fantasma da noite pro dia. O prejuízo já passa dos bilhões e a gente ainda nem viu o bicho comer nada. Semana 2. E aqui que fica perturbador. Lembra que ele precisa de mais de 1 tonelada de comida por dia? Um único megalodon adulto limparia a população de golfinhos e focas de uma região costeira inteira em questão de semanas. Ele não é só um perigo para você, ele é um buraco negro na cadeia alimentar. Some o topo e tudo embaixo desmorona. Mês 1. As rotas de navegação mudam. O comércio mundial anda em cima do mar. 90% de tudo que você compra atravessou um oceano no navio. As seguradoras entram em pânico, os fretes sobem e o preço de tudo, do celular ao arroz, começa a subir na sua cidade, mesmo que você more a 1.000 quilômetros da praia. E olha, a boa notícia, dava para pescar e alimentar uma cidade pequena por um mês. A má notícia é que para pescar ele, você vira a isca. Mês 6. A humanidade se divide entre os que querem caçar até o último e os que querem proteger a descoberta do século. E o oceano, que sempre foi nosso quintal, vira de novo uma fronteira que a gente tem medo de atravessar, igualzinho era para os nossos antepassados. Mas agora eu preciso ser honesto com você, porque eu prometi cálculo, não conto de fada. E o cálculo diz que ele não pode estar lá. Presta atenção nisso, porque é o ponto que nenhum filme te conta. O Megalodon não sumiu por acidente, ele sumiu por matemática. Há 3 milhões de anos o planeta esfriou. Vieram as eras do gelo. As baleias, a comida favorita dele, fugiram para as águas geladas dos polos, onde o corpo dele, feito para água morna, não aguentava. E lembra do número que eu pedi para você segurar? 100.000 calorias por dia. Um caçador desse tamanho é uma fornalha. Ele precisa de água quente e de muita presa gorda por perto. Ou seja, o único lugar onde a gente sonhou que ele poderia se esconder é o único lugar onde ele morreria de fome em uma semana. A mesma conta que provou que ele existiu. 24 metros, 18 toneladas de mordida, 100.000 calorias por dia. É a mesma conta que prova que ele não voltou. O que fez dele o maior predador da história é exatamente o que o tornou impossível de sobreviver ao mundo que a gente vive hoje. O Megalodon não perdeu para um predador maior, ele perdeu para o termômetro. E é aí que mora a parte mais louca de tudo. A ciência não parou de remedir esse bicho. Cada fóssil novo aumenta o número. Primeiro eram 15 metros, agora 24. A gente não tem medo do Megalodon que existe. A gente tem medo do que a próxima vértebra numa prateleira empoeirada vai revelar. Se você curte esse tipo de caos, a ciência medindo o impossível, se inscreve aqui no canal, porque o oceano ainda está 95% no escuro. E o Caosmetria vai estar aqui, medindo, quando alguém acender a luz.